Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MCast. Equilíbrio, maturidade e integridade. E aqui com a gente você vai desenvolver e crescer nesses 3 pilares para ter uma vida plena. É isso aí, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Gente, e quando nós pensamos em mentalidade, especialmente mentalidade empreendedora, algo que não pode ficar de fora é a organização. Sem organização, um negócio não prospera. E é por isso que nesse episódio nós contamos com um parceiro muito especial, que é a Assistec Online. A Assistec é uma empresa com mais de 14 anos de mercado, especialista em tecnologia. E para ajudar empreendedores, pessoas que estão começando agora o seu negócio ou que já são empresárias, a Assistec revende um sistema de gestão muito completo, intuitivo, utilizado por milhares de empresas no Brasil, inclusive pela própria Assistec, que conta com um suporte 100% humanizado, muito rápido e, o melhor, com valores a partir de R$ 109 mensais. Muito bom. Nós sabemos que dinheiro se recupera, mas o tempo perdido não volta atrás. Então, se você quer mais agilidade, eficiência para o seu negócio, aponta a sua câmera para o QR Code que vai aparecer aqui na tela. Você vai ser direcionado para o WhatsApp da Assistec, eles vão te atender, responder todas as suas dúvidas e te ajudar com a melhor escolha. Muito bom, muito bom. Gente, nós estamos aqui com um convidado muito especial. É o privilégio nosso poder sentar numa mesa, aprender, receber da vida dele. E muito obrigada, Jadiel Goulart, por estar aqui com a gente. Obrigado, eu fico feliz, né, por estar aqui com vocês. E tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal aí. Vai ser muito juntos aí. Isso aí. Gente, hoje nós vamos falar sobre mentalidade, sobre crenças, sobre autorresponsabilidade. E vai ser um assunto, assim, que eu acredito que é fundamental, né? Sim. Fundamental para todas as pessoas, né, gente? Mentalidade é uma coisa que a gente defende muito aqui no podcast, né? Que a verdadeira mudança começa quando a gente renova a nossa mente, muda a nossa mentalidade, as nossas crenças. Nossas rotas antigas. Então, a gente tá muito feliz de te receber aqui. E, gente, o Jadiel, ele é coach. Ele é coach formado pela Febracis, né? Que é o maior... Sim. Como que é? É a maior escola de negócios da América Latina. Uau! Então a gente tá muito feliz de te receber aqui. Obrigado. E eu acho que vamos começar, antes de entrar nos assuntos, desmistificando algumas coisas que muitas pessoas têm hoje. Um preconceito, né? Um entendimento equivocado do que é um coach. Né? Então, eu acredito que porque muitas pessoas, ultimamente, agora com a internet, assim, têm exercido essa profissão de uma maneira, muitas vezes, que não é séria, tem virado muito meme, né? Sim, Hoje sim. o coach... Nem são formados, mas falam como se fosse. Então, é aquela coisa, em várias áreas, assim, se tu não faz algo com seriedade, não faz da forma certa, isso mancha, né? O negócio, a profissão... enfim, uma crença, né, e tudo. Então, acho que seria muito legal a gente começar esse bate-papo, tu contando pra gente por que muitas pessoas têm essa visão equivocada do coach, o que é realmente o trabalho do coach, o que o coach faz, o que você faz, né? Infelizmente, né, o coach é muito mal falado na internet por causa de pessoas ruins, na verdade, né? É verdade. Muitas vezes as pessoas confundem um coach com um vendedor de curso, com alguém que fala sobre mentalidade na internet. Só que o coach faz promessas meio vazias, assim, né? Vou te destravar rapidamente. 7 dias. Em 7 dias, Você vai ficar milionário de dia pra noite. Sim, né? Só que o coach, na verdade, ele é um profissional que trabalha com a mente humana, digamos assim, né? Mais especificamente, o que faz um coach, né? Ela vai trabalhar com objetivos e com a vida presente da pessoa. Então, digamos assim, um terapeuta trata às vezes coisas, um psicólogo, né, coisas mais do passado. Um coach vai trabalhar coisas mais do presente, então vai te ajudar a estabelecer objetivos, a estabelecer metas, e é uma profissão como qualquer outra, no caso, né?
Algo interessante é que a gente pode resumir, né? O coach vai pegar alguém, vai fazer... O primeiro passo é identificar o estado que está a vida dessa pessoa. Então, a gente faz uma profunda chamada anamnese na vida dessa pessoa. Uma forma sistêmica, geral da pessoa. De pessoa. forma sistêmica, assim. Porque muitas vezes as pessoas não sabem como de fato está a vida delas, né? Eu não gosto... Minha vida não vai para frente, as coisas não acontecem, mas o que está de errado? O que está acontecendo? Então, o profissional do coach vai utilizando algumas ferramentas para identificar o estado atual de onde está essa pessoa no momento. Como é que está a saúde dessa pessoa? Como é que está a parte financeira dessa pessoa? As emoções dessa pessoa? A profissão dela, ela está feliz com o trabalho dela? Não está feliz? Então, identifica onde ela está e depois identifica onde ela quer chegar. Beleza, eu sei onde eu estou. Eu sei que eu estou aqui em Caxias do Sul, mas agora eu quero levar minha vida para um novo nível, para um novo lugar. Mas para que destino eu quero que a minha vida vá? Então, a gente ajuda a identificar o estado desejado. Então, resumindo, um coach pega, conversa com uma pessoa, né? Inicia um processo, é um processo mesmo, né? E identifica onde ela está e para onde ela quer chegar. E aí cria um plano de ação para que essa pessoa saia de onde ela está e alcance os resultados que ela quer. E o coach é só para pessoas, indivíduo, ou para empresas também? Não, existe o coach, de fato, ele iniciou inicialmente na parte de business mesmo, né? Então, eram ferramentas que... Existe um livro chamado O Jogo Interior do Tênis, foi o primeiro livro que foi falado sobre a mentalidade de que as coisas, às vezes, os resultados que você tem, às vezes, tem a ver com os teus pensamentos. Então, o primeiro livro foi esse aí, O Jogo Interior do Tênis. Mostrava tenistas que, às vezes, os resultados que eles não tinham não era só pela técnica, mas condições mentais. Então, a partir dali, foi começando a ser validado, iniciado. Aí surgiu o primeiro coach mesmo que iniciou isso, foi o Tony Robbins, né? Que a maioria conhece. Ele é considerado o pai do... Ele tem aquele livro bem famoso, Desperte Seu Gigante Interior. Isso, Desperte Seu Gigante. Eu já li ele bem. Um livro muito bom. Nossa, desse tamanho, gente. Isso, né? Mas ele começou inicialmente para empresas, né? Para ajudar empresários no esporte, depois para empresas, e depois aí foi indo para as outras áreas, né? Hoje a minha parte, no caso, é o coach life que fala, né? Que é ajudar as pessoas na vida delas individual. Mas tem coach de carreira só especializado em transição de carreira, especializado em saúde, né? E hoje, infelizmente, a palavra coach acabou, né, sendo... banalizada. Banalizada, essa é a palavra correta, né? Então, gente, o coach é uma profissão séria, né? Sim. Quando é feito por profissionais sérios que buscam essa formação e realmente com esse intuito, né? Com esse objetivo, né? Então, até se você precisar de um coach, nós temos uma indicação aqui, né? Muito boa. Então, fica com a gente até o final desse episódio, que com certeza muita coisa vai ampliar a sua mente. E vai ser muito bom, muito bom. Se você tá aqui no YouTube, inscreve no nosso canal, já curte. Se você está no Spotify, segue a gente, segue as nossas redes sociais, segue o Jade também. Isso. Vai ser muito bom o nosso bate-papo. Jade, a gente queria saber um pouquinho, se tu puder contar a tua jornada. Tá. Como que foi esse processo até tu saber, não é isso que eu quero pra minha vida? Como que tu encontrou o coach ou como que ele te encontrou? Se puder contar um pouquinho. Hoje eu entendo que nós começamos a nos mover por duas razões. Apenas duas razões. Ou por dor, sofrimento, ou por objetivos. A gente tem objetivos, metas, e aí a gente começa a se movimentar, né? E durante muito tempo na minha vida, dos meus 16, 17, 18 anos, alguns resultados na minha vida eu não tinha. Então, tipo, eu não tinha, às vezes, a profissão que eu gostaria, nunca... Minha vida sempre foi acontecendo, sabe? Acontecendo. Faz aqui, a gente em Caxias, né? Tu tem que fazer um Senai, por exemplo. Você tem que ir para a área que é a principal da cidade, metal mecânica e tal. E como eu não tinha, assim, uma ideia voltando pro de onde eu queria chegar, o que eu queria... vai fazendo. Só que aí eu comecei a ter algumas dificuldades e, cara, insatisfação, frustração. Minha vida simplesmente, será que viver é só isso mesmo, entende? Então eu passava dias assim frustrado, com decepção. E aí, como um cristão, eu comecei a buscar respostas em Deus. Deus, me ajuda. Começa a me achar, o que está de errado comigo? Porque que às vezes eu tentava fazer algo e não conseguia ter força para continuar, ou tentava, já dava errado, eu me frustrava. Então, várias coisas na minha vida eu
não era satisfeito, sabe? De novo, dor, insatisfação. E eu comecei a buscar respostas em Deus, e Deus começou a trazer pessoas a me influenciar. E um deles foi o meu próprio irmão, né, o Josias. Ele disse, cara, começa a ler. Eu não tinha o hábito de leitura. Transformador, né? Nossa, Toda leitura. Incrível, assim, ler livros muda a nossa vida, né? E eu, vou ler, vou tentar ler e tal. Li um pouco, não conseguia persistir, mas me esforçava. Eu comecei, até vai uma dica para alguém aqui, se você tem dificuldade de leitura, escolha um tema que você realmente tem desejo de aprender. Então, eu comecei a buscar temas referentes ao meu desenvolvimento pessoal. E comecei essa busca, orando a Deus também. É algo incrível que eu sei que era sobrenatural. Às vezes eu entrava no YouTube, aparecia um vídeo lá na sugestão e via dentro de mim, precisa ver esse vídeo. E eu não vou ver, bobagem da minha Nada a ver. Nada a ver, não. E passava. Cara, dava 1, 2, 3 dias, voltava aquele vídeo de novo. Olha só. O anúncio, digamos assim, né? Vou ver. Aí eles fizeram um vídeo de 10, 15, 20 minutos e lá no meio tinha uma resposta para algo que tava me incomodando, sabe? Olha só, descobri a resposta. Então eu comecei a entrar assim, a tentar descobrir o porquê que a minha vida não estava como eu gostaria e porquê que eu não alcançava os meus sonhos, os meus projetos, né? Então foi nisso que eu comecei a entrar mergulhar nesse mundo de desenvolvimento pessoal, né? Legal. Aí comecei a ler o livro, vários livros. O primeiro livro que eu li, até achei que estava aqui, é o Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Aquele livro, o Napoleão Hill Quem pensa, enriquece. O Napoleão é considerado um pai do desenvolvimento pessoal. Em 1918, 1920, ele já escrevia sobre isso, foi um dos pioneiros a falar sobre isso. Que legal. E os livros dele são clássicos, né? Sim, até hoje. sim. Tem um bem famoso agora, Mais Esperto que o Diabo também. É bem legal. Nossa, muita gente lê esse livro, cara, absurdo. Meu irmão lê muitos livros. Nossa, é muito bom, a linguagem é muito acessível. E aí, eu lembro que eu estava no período de férias ali do trabalho, também com essa insatisfação. Tinha casado, algumas coisas na minha vida não andavam. E aí, outra coisa, eu via a vida de outras pessoas andando. Cara, por que a minha não anda? Aí O que tá de errado comigo? Né? Aí hoje com a rede social, eu vi uma coisa que eu achei bem interessante, né? Que antigamente você tinha um limite para se comparar com as pessoas. Total. Então lá, anos atrás, no máximo era o pessoal da tua aldeia, digamos assim. Pior. No máximo do teu bairro, Hoje tu consegue se comparar com alguém que mora nos Estados Unidos, do outro lado do país, né? Os influencers. Exatamente. E aí isso começa, tipo, olha só, tua vida não tá legal. E eu lembro que no período de férias eu comprei esse livro, que eu já ouvia falar que era bem bom. Comecei a ler e ali começou a mente, meu Deus, cara, olha só, respostas. Então eu não consigo por causa disso. Então, aí entrou o primeiro ponto, uma das coisas que eu primeiro descobri, né? Eu não consigo porque primeiro eu não tenho ambição. Eu até gravei um vídeo sobre isso na rede social, né? Porque na minha mente eu entendia que, cara, eu primeiro, para mim, a questão da ambição, né? Tu desejar mais, né? Da vida, no caso, né? Eu imaginava que pessoas que tinham boas condições financeiras, aí entram crenças, né? Poderiam se perder e se afastar de Deus, ou se tornar pessoas ruins. Isso na minha mente, durante as experiências que eu tive na minha vida, eu fui vendo, né? Pessoas que ganhavam tendo condições financeiras e às vezes se perdendo. E muita gente tem essa percepção da Sim. ambição, né? Tem um entendimento errado do que é ser uma pessoa ambiciosa, né? Exatamente, confunde, é o vídeo que é exatamente falou, ambição versus ganância, no caso, né? As Perfeito. pessoas confundem e não são a mesma coisa, né? Ganância é um jogo de você versus os outros. Ambição é você versus você. mesmo. Então você Sempre estar melhor do que eu era Exatamente. ontem, melhor amanhã, melhor hoje. Exatamente. E aí eu fui entendendo e buscando que, cara, olha só, primeiro eu não tenho nem ambição, por que eu não tenho ambição? Aí entra o processo de autoconhecimento, né? Tu começar a se buscar. É porque durante a vida eu sempre fui vendo pessoas assim, às vezes se perderem. Eu não quero me tornar uma pessoa má. Não quero me afastar de Deus. Então, se eu não quero me afastar de Deus, é melhor eu não ter uma vida de condições melhores financeiras. Falta humildade também. Também. Né? Tem até aquela frase que as pessoas falam muito, né? O dinheiro é a raiz de todos os males. Exatamente. Na verdade, não é isso. É o amor, é o dinheiro, que é a raiz de todos os males. Então, tem uma diferença. Exatamente. Outra crença para mim que tinha muito forte, que eu também aprendi no contexto que eu vivia, era que
a gente tem a esperança, como cristão, nós temos a esperança, né? Da volta de Jesus, né? E, e eu tinha essa ideia de que, cara, a vida aqui vai acabar, a vida aqui segue do jeito que dá, vamos esperar Deus voltar, fazer novos céus e nova terra. Vamos esperar ele nos salvar e aqui, isso aqui não importa, mas muitas vezes as coisas não são, na prática, totalmente assim, né? A Bíblia, Jesus mesmo falou, né? Vim para que tenham vida e vida em abundante. Você pode viver uma vida abundante enquanto você está nessa passagem na Terra. Isso não quer dizer que você vai perder esperança na eternidade. Não, mas você pode viver uma vida boa. E eu comecei fui descobrindo essas coisas, Aí comecei a entrar, a ler mais livros, me apaixonar por esse assunto, conversava com pessoas. E aí na prática cara, olha só, eu acho que aprender, porque eu sempre tive desde a escola, um amor mais pela parte de humanas, né? Exato. Então eu já pensava um pouco de fazer, de repente, psicologia, alguma coisa. E aí no coach eu descobri, digamos assim, as coisas que eu mais gostaria de focar na psicologia, eu descobri no coach, entendeu? E aí... Não, só por nível de curiosidade, tu tava trabalhando no quê? Na época, eu ainda trabalho. Hoje eu sou projetista de uma empresa. Trabalho no ramo ainda industrial. Legal. Mas na época eu tava ainda fazendo estágio, tava iniciando numa empresa, sabe? E, de novo, sempre essa insatisfação. E às vezes aquela crença errada que as pessoas têm, né? De que, cara, trabalho é assim mesmo. Trabalho é só pra trabalhar. Não, pode ser feliz no teu trabalho e você deve ser feliz enquanto você trabalha, entende? Trabalho não precisa ser sofrido. Exatamente. E isso foi mudando a minha vida. Eu fui lendo livros, me apaixonando e disse, eu acho que eu vou fazer uma formação nisso. Aí busquei as escolas, encontrei a Febracis, né? Que é a escola do Paulo Vieira, descobri que eles têm princípios cristãos, são maravilhosos. Aí fui para Porto Alegre, fiz o curso e basicamente foi buscando me curar e descobri que, cara, podia curar pessoas também. Uau. Então, foi mais ou menos isso. Que demais. A jornada. Aí foi ali que teve essa virada de chave que tu, cara, é isso que eu tenho que fazer. É isso que eu tenho que fazer. É isso que eu tenho que fazer. Encontrou ali um propósito, assim. Começou, então, com uma insatisfação pessoal. Exatamente. Que te levou para um novo nível. E a partir disso, não, agora eu quero servir pessoas. Exatamente. Fui curado, quero curar pessoas. Exatamente isso aí. Muito bom, Jade. Queria te pedir, assim, até entrando nessa parte de crenças já, como é que as crenças que nós temos hoje, né, moldam a vida que a gente vive? Bom, hoje nós somos tudo que a gente tem e o que a gente não tem na nossa vida é baseado nas crenças que a gente tem, né? Então, talvez alguém não saiba o que é crenças, né? Às vezes eu curto muito falar disso, mas não entendo direito. São as nossas maiores convicções, as nossas certezas, né? Então, digamos assim, você acha que você acredita que você pode empreender? Aí a pessoa vai responder, sim, ok, tu tem uma crença que você pode empreender. Não, acho que não. Você acredita que você consegue falar em público? Não, isso é uma crença, entende? Crenças são o fundamento de tudo que vive em nossa vida. Toda a nossa vida é baseada nisso, né? Mas as crenças principais são as crenças de identidade, capacidade e merecimento. Nossa. As crenças de quem eu sou. Eu sou uma pessoa boa? Sou uma pessoa merecedora de sucesso? Eu sou uma pessoa ousada? Sou uma pessoa confiante? E as crenças são totalmente formadas, né, durante a nossa vida, principalmente na infância, né? Vai ali dos 0 aos 12 anos, mais ou menos. Que molda como a gente enxerga o mundo, né? Exatamente, molda toda a nossa realidade. Então, isso é até algo que o Paulo fala. O Paulo é o líder da Febracis e para mim é uma maior referência e, de novo, um coach de verdade, tá, gente? Não é um... Ele é top. Antes de ter rede social, de ter tudo, ele já ensinava pessoas aí no Brasil, milhares de pessoas. Então, tipo, as crenças realmente elas moldam toda a nossa vida. Então, a minha condição de saúde hoje é baseada nas minhas crenças, a profissão que eu vivo hoje é baseada nas minhas crenças, o dinheiro que eu ganho ou não ganho é baseado nas minhas crenças, o que eu faço é baseado nas minhas crenças. Tudo isso é baseado nas minhas convicções, no que foi já pré-programado durante a infância, né? Então, até o Paulo usa esse exemplo, eu acho muito simples, né? As crenças são formadas de memórias que nós tivemos. Hoje, de fato, nós somos um conjunto de memórias. Esse podcast aqui vai passar, depois que ele passar, vai ficar o quê? Uma memória da nossa mente. E aí, dentro dessa memória, eu vou dar uns de 7 a 12 significados dessa memória. Foi um podcast legal, foi trimassa e tal, foi ruim e tal. E vou dar os sentimentos também.
sentimento de alegria, talvez de tristeza. Então, todas a nossa vida são formadas de acúmulos de memórias. Isso vai parar no nosso subconsciente. Isso vai enraizando crenças e determinando os resultados que a gente tem ou não tem na vida. Nossa, muito bom. E Então, para uma pessoa, assim, que tem alguma crença limitante muito forte, assim, desde a infância, como que ela pode começar a quebrar isso? Se é um padrão que já vem de muito, muito tempo. Uhum, Se tu quiser trazer um exemplo, né? Uhum. Uma crença limitante, como... uhum. Se Por você exemplo, quiser falar o que que é uma crença limitante, Uhum. pra descortinar isso pro público. sim, sim. Uma crença limitante é uma crença, digamos assim, que te prejudica, tá? É algo que te impede de colocar todo o potencial que você tem para o mundo, né? Eu acredito que cada um veio a esse mundo com grande potencial, Deus deu esse potencial a cada um, mas durante a vida e por nós termos seres humanos, digamos assim, que não são perfeitos, né? A gente entra na Bíblia por causa do pecado, não são perfeitos, vão criando pessoas também, filhos, né? Que vão tendo suas dificuldades. E aí você, muitas vezes, não consegue colocar esse potencial para fora. Então, crenças limitantes são certezas que te limitam. Por exemplo, você acredita que consegue ganhar mais dinheiro, mas você não consegue e não sabe por quê. Eu tento e não consigo. É porque provavelmente tem uma crença de que, por exemplo, como você falou, dinheiro é ruim. O dinheiro não dá em árvore. Dinheiro falando de mim, né? Uma crença que eu tinha. Dinheiro é difícil de fazer. Tem que ralar muito. Exatamente, tem que trabalhar muito. E aí são coisas que a gente ouviu, por exemplo, ou a gente foi criado dos nossos pais, por exemplo. Por exemplo, uma pessoa pode quer trabalhar com vendas, né? Mas aí ela ouviu várias vezes que, vender é difícil, ou ela conhece amigos vendedores, é difícil, é muito corrido aí, o pessoal não quer comprar, tem crise, tem que ter o dom e tal. Aí a pessoa, eu não consigo. Pronto, porque ela teve acesso a esse conhecimento, a essa informação, e alguém depois ela teve uma convicção dessa informação, né? Então isso é uma verdade. E aí, se isso vai acontecendo outras vezes, vai reforçando, até que se torna uma verdade muito difícil de tu quebrar, digamos assim. Uma central, assim. E aí é algo que realmente vai te limitar, né? Eu também, eu tinha uma crença de que, cara, vender é complicado, é difícil. Por causa de uma memória, que daí agora entra com o autoconhecimento, que agora eu identifiquei, mas eu comecei a perceber por causa de uma memória que eu vi, que em determinado momento eu gostava muito de carro, né? Quero ser vendedor de carro. E aí alguém pegou e me disse, mas vender carro é muito difícil, cara. Os caras trabalham com rolo, aí é complicado, não vai dar certo. Então não. Então não, vender vai ser difícil, eu não vou conseguir vender. E aí depois, com outras pessoas também sendo vendedores, então tá claro e nítido que vender é difícil. E agora, adivinha qual é o resultado que vai ter? Tu não vai conseguir vender, porque tu acredita naquilo. E aí teu potencial e as coisas que você pode alcançar vão acabar se esvaindo, né? Então esse é um problema das crenças, né? E entra nisso daí muita questão, não sei como é que tu pode trazer pra gente essa questão de como a gente quebra essas crenças limitantes e onde é que entra essa questão do pensamento positivo, confissão positiva, sabe? Vocês têm... E como equilibrar isso também? Como é que você quebra, porque né? tem muita gente... Não, tranquilo, vai lá. Não, porque tem muita gente que fala assim, né? Confissão positiva não é negar a minha realidade, né? Então, como é que ela faz essa... utopia. Então, como ela faz a minha realidade é essa, mas eu posso visualizar, eu posso, enfim, ter essa confissão, não sei. Primeira realidade a gente entra na base, né, que é as crenças de eu sou. A primeira realidade que todo ser humano precisa ter é que ele é um vitorioso. Ele é um vitorioso. Por que ele é um vitorioso? Porque, vamos lá, como é que funciona? A pessoa nasceu, né? Aí a pessoa nasceu, não. Teve o momento, né, de pai e mamãe. A condição, aí teve vários, né, que fizeram uma corrida e apenas um venceu. Então você já nasce de um vencedor. E você é um vitorioso. Então todo ser humano precisa entender, cara, eu já sou um vitorioso. Mas aí entra
que talvez a pessoa ouviu. Talvez ela ouviu da mãe que, cara, tu é muito burro. Tu não consegue. Entende? Palavras lançadas na infância. Né? Exatamente. Sempre na infância. E aí, como é que tu quebra isso? Primeiro, tendo consciência. Começando a buscar ter consciência. O que eu penso a respeito de tal coisa? Um ponto bom para se pensar é, cara, olha a sua vida. Onde é que tu apresenta dificuldade? Por exemplo, apresenta dificuldade na área financeira. Se você apresenta dificuldades na área financeira, você tem crenças ruins ali. Então, ó, meu resultado eu tô sempre endividado. Tô sempre endividado. Então, agora, você já sabe, né? Tô sempre endividado, tá? Eu tenho crenças ruins a respeito de dinheiro, alguma coisa está relacionada a isso. O que eu penso a respeito de dinheiro? É começar a se questionar. Ou, aí entra, por exemplo, o nosso papel, né? O papel do coach, justamente, começar a trazer essa consciência. A gente tem ferramentas para isso, para que a pessoa comece a se perceber. Identifiquei que dinheiro é difícil de fazer. Ok, como é que eu mudo isso? Colocando uma nova crença no lugar, substituindo. Eu sempre acreditei que dinheiro é difícil de fazer, então agora eu vou começar a acreditar que dinheiro é fácil de fazer. E aí, como é que você faz? A neurociência nos explica, e o que a gente sabe é que a gente consegue reprogramar crenças por estímulos muito altos, né? E no coach a gente tem ferramentas para isso, né? Então é você se expor a estímulos fortes, legal, de alto impacto emocional, né? Principalmente é utilizado muito isso em ferramentas de visualização. Então você tem uma ferramenta de alto impacto emocional e repetição. Então, digamos, eu identifiquei que eu acredito que dinheiro é difícil de fazer. Então eu vou começar a acreditar. Dinheiro é fácil de fazer. E aí eu escrevo isso, sei lá, 10 vezes. Aí até se tornar uma verdade absoluta. Exatamente. Tem a Amy Cuddy, tem um TED que ela fala que é sobre a linguagem corporal, como ela muda você, né? Mas só fazendo um gancho. E ela diz algo que é interessante. Finge até se tornar. E é uma realidade. Não é... Essa é uma pergunta que eu ia fazer. Tá, eu identifiquei a minha crença ruim. Aí eu vou substituir por uma nova. Tá. Beleza, eu já sei qual que é a crença nova. Daí eu falo a crença, mas eu não me sinto assim, eu ainda me sinto... Isso é comum. De novo, tu vai precisar fingir no início. Por quê? Porque já tem uma crença... E outras crenças, gente, pensamentos, não são apenas algo subjetivo e material. A gente está falando de conexão de neurônio. É algo físico que está dentro do nosso cérebro, uma rede de neurônio. Então, essa questão que você falou, eu identifiquei isso, mas ainda eu sinto dor. É porque aquela rede neural está muito forte. Então, o que eu posso fazer? Antes eu tenho um caminho neural aqui de que dinheiro é muito difícil de fazer. Agora eu quero criar um novo caminho, que dinheiro é fácil. Aí pensa, digamos assim, posso fazer uma analogia com uma estrada, né? Dinheiro é fácil. Eu dei um estímulo. Aí eu começo a repetir isso várias vezes. Cria um exercício, falando de mim. Como é que já estou reprogramando outras crenças? Eu reprogramei minhas crenças. Ainda estou reprogramando. E vou descobrindo, às vezes, dificuldades e vou continuar reprogramando o resto da vida. A vida a gente vai descobrindo várias crenças novas. Vai descobrindo algumas travinhas. Descobri uma travinha aqui que eu não sabia. E aí, o que eu faço? Eu repito e eu coloco despertador. No intervalo da minha empresa, tal horário, desperta lá, fazer repetições. Cara, eu vou pro meu carro ali, no ambiente seco, e começo a repetir. Trago uma linguagem corporal adequada. Não adianta dizer que, por exemplo, eu acredito que identifiquei que acredito que eu sou burro. Então eu vou identificar que eu sou inteligente, eu vou comunicar, eu repetir assim, eu sou inteligente, eu sou capaz de ganhar dinheiro. Olha a linguagem corporal. Zero? Cara, sim. Eu xoxo declarando. Exatamente. Não, ganhar dinheiro é fácil. E aí eu começo a repetir. Eu tô dando um novo estímulo. Aí pensa assim, começa a dar um novo estímulo, aí criou, digamos assim, era um mato ali, digamos assim. Comecei a dar um estímulo, comecei a criar um carreirozinho, uma pequena carreira. Comecei a repetir mais estímulos, aí me expor a livros, a vídeos também a respeito disso, para começar a mudar essa mente. Aquele pequeno carreiro começou agora já tem uma estrada. Falando de neurônios, um novo caminho neural. Isso graças à neuroplasticidade, né? A capacidade do cérebro de criar novas conexões, né? Eu acho isso muito poderoso que tu falou de
realmente, assim, se alimentar de estímulos. Sim. Porque muitas pessoas pensam, vai só sair de dentro, vou conseguir sozinho. Só que não, tu tem que Não. estar toda hora consumindo coisas realmente de Exatamente. acordo com aquilo que tu quer Você está alcançar, buscando. de aquilo que tu quer mudar, reprogramar, né? Então, cara, eu vou buscar intencionalmente, né? Livros, eu vou buscar Perfeito. intencionalmente cursos, eu vou buscar intencionalmente Podcasts. pessoas, podcasts. Então, é muito isso. Muitas pessoas pensam assim que é só, vai vir de dentro, só a minha confissão, só falar. Não, cara, não. mas é que é um, Ou eu vou só É um ficar esforço. falando, né? é um combo de tudo isso, né? Sim, de e exige- estímulos, de coisas que vem externo, com isso que tu já tá Perfeito. fazendo, que puf. E exige um esforço, sim. Exige, justamente, tu se move por dor ou por objetivo. Por mim foi por dor. Cara, eu não quero mais essa condição de vida que eu tô. Como é que eu chego para outro nível? Pra cá. Então, digamos assim, os dois, eu tenho chance de viver as duas realidades. Qual eu quero viver? Essa. Então, o pessoal diz, viver uma vida difícil é difícil. Conquistar uma vida que você quer, às vezes é difícil. Cara, mas a vida que você tá também é difícil. Escolhe tão difícil. Entende? Escolhe E o difícil. Eu sou difícil. Aqui, gente. É ótimo. Chester. É ótimo. E aí, voltando pra criança, né? Comecei a estabelecer uma nova realidade. Cara, ganhar dinheiro é fácil. Aí eu vou repetindo, vou dando estímulos. Livro, vídeo, curso, podcast, naquela direção. Aí, aquele pequeno estímulo começou a aumentar. Daqui a pouco eu já tenho uma estrada. Daqui a pouco já tenho uma avenida. E aí, as outras crenças que eu tinha, o que acontece que a gente vê, às vezes, nas séries de zumbi? Tu vai lá cresce o matagal, exatamente, porque não tem mais ninguém cuidando, não tá sendo mais alimentado. E quando tu vê, tu já não acredita mais que dinheiro é difícil, tu acredita que dinheiro é fácil. E porque tu acredita, tu começa a se comportar dessa forma. Porque tu começa a se comportar dessa forma, os resultados começam a surgir. Uau. E eu achei incrível, assim, linkando com a tua história que tu trouxe, eu acho que eu consegui identificar um princípio também, que é o princípio da ação. Além de tu querer mudar a tua crença e repetir, se alimentar de novos estímulos, tu também começar a agir a partir daquilo que tu acredita. Então, não, eu tenho capacidade, mas o que eu vou fazer para crescer nisso? Então, eu vou ler livros, eu vou que seja buscar difícil cursos. no início, né? Exato. Eu acredito que eu não sei vender. Não, agora eu quero ter uma nova crença, então eu vou me expor. Exatamente. Eu vou sair da minha zona de conforto para fortalecer essa minha crença. Exatamente. Porque só com pensamento tu não vai fortalecer a crença. Tu Não, também não. precisa agir em cima daquilo. Então eu vou começar a vender. Até eu perder o medo. E eu vou continuar. Isso é tu se expor, sair um pouco da zona de conforto. Ou da zona segura, né? Digamos assim, né? E tu começar realmente entrar em ação. E, gente, aí entra também uma coisa que quando eu aprendi foi fantástico, né? Às vezes a gente não consegue agir porque a gente acha que a mudança é racional. Pede pra alguém que tá acima do peso. Quero emagrecer, tá? O que tu precisa fazer pra emagrecer? Ela vai responder, é só me alimentar bem, ir na academia, e, enfim, praticar exercício e tal, cuidar da condição. Tá, mas por que tu não consegue? Tu sabe o que tu tem que fazer, ou seja, racionalmente tu sabe. Por que tu não consegue agir de acordo? Porque a parte da ação tá no hemisfério direito do nosso cérebro, que é a parte relacionada às emoções. Então, são as nossas emoções. Por isso que inteligência emocional é extremamente importante. Tu começar, e aí a inteligência emocional é justamente isso, tu começar a ter, como a gente falou, consciência, identificar padrões de comportamento, tudo isso tá nas nossas emoções. Então, quando eu comecei a identificar que eu não consigo agir, e eu era o campeão em não agir, meu Deus do céu. Foi justamente essa agonia, sabe? Cara, mas às vezes eu até lia alguns livros e tal, mas na hora de pôr em prática eu travo. Por que eu travo? Por que eu não vou pra frente? Por que eu tenho medo? E tal. E eu fui descobrindo que era justamente isso, a parte de emoções, tuas emoções, o que você pensa sobre si, o que você pensa que você é capaz de fazer, o que você pensa que você merece ter, entende? Aí você começa a identificar, eu, por exemplo, uma pessoa perfeccionista, que eu não sabia que eu era perfeccionista, eu era perfeccionista. Tu achava que não era? Não, eu não achava, justamente, eu não tinha consciência, pra mim não, eu não sou perfeccionista. Aí depois eu comecei a ler sobre isso, a entender minhas emoções, e eu disse, olha só, cara, às vezes eu não ajo porque
Eu só vou agir quando tiver todas as condições perfeitas. Uhum. E nunca vai estar E perfeito. nunca vai estar perfeito. E essa é uma coisa que tipo, muita gente pensa, né? Não vou começar. Porque eu não tenho celular, porque eu não tenho... E aquilo que a gente tava coisa. falando do próprio podcast, do próprio Amicast, Aham. né? De a gente, vou esperar ter um estúdio, vou esperar ter um videomaker. Vamos começar com o que a gente tem agora, que o resto vai vindo? Uhum. Então a gente tinha o quê? Um celular, comprou uma lapela, começou. É sobre isso. isso. Então é porque depois as circunstâncias perfeitas vão aparecendo, né? Uhum. As perfeitas, entre aspas, vão Isso, aparecendo. vai ajustando. né? Uhum. Isso é uma coisa interessante, eu lembrei da questão da procrastinação. Uhum. Muitas pessoas acham que procrastinação é preguiça, nem sempre é preguiça. Às vezes é a pessoa com realmente essas questões emocionais, esperando o momento perfeito, o perfeccionismo. E aí eu Sim. procrastino. Ai, mas eu não consigo sair da procrastinação. Vai ver que tem alguma coisa nas tuas Emocional, emoções. exatamente. É nas um tuas medo, às vezes é um medo de crenças. se expor, às vezes é um medo da Exato. crítica, às vezes é o famoso... Pra mim isso, entrou dentro de mim, agora eu identifiquei, eu dou risada, mas era... mas e se eu gravar um vídeo na internet, o que as pessoas vão pensar? Tá, mas tu tá com medo da reação dos outros, né? Hoje eu falo assim com naturalidade, digamos assim, isso que eu tô falando. Mas, cara, pra mim eu lembro, era horrível a dor que eu sentia. E eu não tinha noção disso, entendeu? De novo, eu só sabia que eu queria um resultado e eu não alcançava. Por que eu não alcanço? Por que eu não alcanço? Aí eu identifiquei, eu não ajo por causa que tem a ver com as emoções. E aí eu fui ver minhas emoções, era isso, era o medo do fracasso, medo do sucesso. Isso quase ninguém fala, eu também. Fale mais sobre isso, medo do sucesso. É o medo de você dar certo na vida. Digamos assim, mas como assim eu Uma vou coisa ter medo inconsciente, né? Como assim eu vou ter medo Vai de... dizer isso, eu tenho medo de me dar bem. Como assim eu vou ter medo de ter sucesso, de se dar bem, né? Digamos assim que a tua vida agora talvez esteja... tá uma droga. Eu não ganho o salário que eu ganho, meu chefe é um saco, meus amigos, eu não tenho poucos amigos e tal. Mas, digamos, a tua vida tá uma droga, mas tu conhece essa droga. Tá tudo bem, entendeu? Agora, se tu começa a dar um passo em direção ao sucesso, tu começa a dar um passo em direção à incerteza. Será que se eu começar, falando de novo da questão financeira, tá? Até eu falo bastante porque a maioria, às vezes, é questão financeira, o objetivo, né? Ter uma melhor condição de vida, né? Quem eu vou me tornar se eu começar a ganhar mais dinheiro? O que as pessoas vão falar de mim? O que a minha família O que a vai minha achar? família vai... E se um dia, de repente, eu chego numa festa de família, por causa do fruto do meu trabalho, as coisas começam a dar certo, e eu vou visitar minha família com um carro bom, um carro melhor, assim, o que eles vão pensar? Então, aí tu já começa a criar na tua mente uma visão do futuro de que se tu tiver sucesso, pode ser ruim pra ti. Aí, a nossa mente quer o quê? Nos proteger da dor. Então, cara, é melhor tu não tentar. É o que muitas vezes a pessoa vai Isso te sugar, inconsciente, né? é. A pessoa vai te sugar, vou ter sucesso, a pessoa vai me sugar. A pessoa vai me sugar. Vai me abusar, né? Vai me abusar, E aí, isso era algo que eu tinha e eu não sabia. Muito por Olha causa só. daquilo que eu falei. O meu maior medo era, cara, se eu tiver uma melhor condição de vida financeira e conquistar os meus sonhos, pode ser que eu comece a me afastar da minha comunhão com Deus. E eu não quero me afastar da minha comunhão com Deus. Então, eu tentava fazer algo, só que tinha esse entendimento, essa consciência inconsciente dentro de mim. E aí eu tentava fazer isso e me sabotava. Eu mesmo me prejudicava, né? Sabotagem, se auto-prejudicar. Mas eu não sabia por quê. Aí foi justamente isso, a inteligência emocional. Comecei a identificar os porquês. Uhum. E é muito também, até trazendo aqui do teu e-book, né, gente? O Jade escreveu um e-book, logo vai lançar, né? Sim, logo vou lançar. E fico feliz que você participou. Eu não Você li leu, ainda, deu mas relato. quero ler. Ok. Que ele, Neto fala que para a gente conseguir atingir uma meta, ter uma meta, a gente precisa, que nem tu falou, reformular a crença. Muitas vezes a gente não consegue alcançar, que nem tu falou do emagrecer, né? Não consegue alcançar esse objetivo, essa meta, porque a gente não entende isso, né? Das crenças, né? Então, tu fala que do reestruturar isso, aí sim tu vai conseguir estar mais claro para decidir uma meta para tu alcançar esse sonho, né? Exatamente. Então, toda mudança começa por um pouco dentro. para nós, assim, sobre a influência que tem em a gente alcançar os nossos sonhos, as nossas metas, né? Total. Se você quer mudar a sua vida, comece mudando suas crenças. Qualquer resultado externo precisa primeiramente começar por uma mudança interna.
né? Até dando um exemplo, por exemplo, o Paulo Vieira era uma pessoa que com 30 anos morava de favor, tava com o casamento destruído, cara, não tinha nada, ele teve que vender o cachorro dele, até ele teve que vender o cachorro dele porque não tinha condições de alimentar o cachorro. Ele até ia na casa de parentes pra se alimentar, mas não dá pra levar o cachorro, né? Ele não levava o cachorro e teve que dar o cachorro, né? Foi algo muito... E ele justamente começou a entender que, cara, ele era o responsável por mudar a realidade dele. Isso também, a minha realidade começou a mudar quando eu entendi que entra a parte de vitimismo ou não, né? De que eu sou responsável pela minha vida. Então, se tem alguém que precisa mudar, sou eu. Não é o meu marido, não é a minha esposa. Quando eu começo a mudar, as coisas começam a mudar. E aí ele conta, cara, é alguém que não tinha nada, ele fez um processo, mudou suas crenças e hoje tem resultados extraordinários. Tipo, em todas as áreas da vida dele. E tu Entende? trouxe sobre mudar crenças, né? Por onde que uma pessoa que se sente travada poderia começar? O primeiro passo que ela, bem prático assim, que ela poderia... O primeiro passo para mudar suas crenças, eu diria que seria, como eu até falei, né? Começar a identificar a área da vida dela que não está legal. Tomar consciência. Tomar consciência, identificar e começar a se questionar. Se questionar, será que o problema às vezes não é o que a gente não sabe, é o que a gente sabe. Já foi nos ensinado, entende? Então é justamente isso, é começar a identificar, cara, onde estão as minhas dificuldades, o que eu acredito sobre isso, e começar a colocar uma nova verdade positiva. Como eu falei, eu não acredito que não sei vender, vou começar a falar que eu sei vender. E começar a dar os estímulos, né? É sempre estímulo. Aquilo que tu é mais exposto é aquilo que vai te transformando, né? Então é escolher bons livros, escolher bons profissionais, né? Para te ajudar nesse processo de avanço, né? Então, como coach, é isso que a gente faz, né? A gente vai auxiliando a pessoa a se questionar, ajudando ela a entender o porquê das coisas e levando ela para onde ela deseja, né? Então, para qualquer pessoa, eu digo, cara, começa a buscar tomar consciência, né? Entenda que o que você vive hoje pode ser apenas uma janela da sua vida, mas eu creio que todos aqui vieram para viver uma vida plena e abundante. É possível viver uma vida alegre e feliz aqui, e não é só, eu sou maravilhoso, tenho condição financeira ótima, mas eu tenho um relacionamento ruim com meus pais ou com minha esposa. Não, em todas as áreas é possível viver. Existem pessoas que vivem isso, por que eu não posso viver? Então eu posso, existe um caminho. E aí você inicia uma jornada, entende? Então um exercício simples que eu posso dizer é isso, começa a identificar uma crença, identifiquei que eu acho tal coisa difícil, não, vai ser fácil. E começa a repetir, fazer esse exercício, né? E visualização também. Tem dificuldade de falar em público. Começa a se visualizar falando em público. Vou dormir, vou pra cama dormir e eu identifiquei que eu quero crescer em tal área, em falar em público, por exemplo. Começar a me visualizar falando em público, aí bem. E isso vai, de novo, vai gerando estímulos. Se tu for repetindo isso, como eu te falei ali, vai gerar uma realidade de fato. Nossa, muito bom. Eu até lembrei, agora tô falando assim, eu mesma, que eu já tive várias experiências na adolescência, quando eu era pequena, de falar em público e meio gaguejar, falhar um pouco a dicção, assim. E aí eu tomei consciência, sabe? Um dia assim, cara, eu não vou viver refém dessa minha memória, refém dessa crença de que eu não tenho uma boa dicção, que eu não sei falar. Aí é muito engraçado que hoje eu tenho um podcast. E fala super bem em público, exatamente. Não, e aí, tanto que foi uma das coisas, quando a Rebeca falou, vamos fazer um podcast, pra mim me gerou um medo, porque, cara, eu não tenho uma boa dicção, eu não sei falar, eu não sei desenrolar. Então é aquela Imagina coisa... se soubesse, né? Imagina se soubesse, galera. E às vezes, quando vem um pouco dessa dificuldade, assim, de falar, eu tenho, não, tá tudo bem. Agora eu consigo reformular. Exatamente. Né? Então, é aquela coisa, eu agi, vou criar um podcast mesmo, às vezes tendo essa ainda, não sei. Uhum. Mas E vai desenrolando, vai desenvolvendo. E é isso que você identificou, né? Vou fazer um podcast, deu um medo. Pá! Cara, Imagina. tá tudo bem sentir medo. Também não precisa assim, que droga, eu sou medroso. Não, tá tudo bem sentir medo. Medo é uma emoção que a gente
a gente deve sentir. Claro, tem um momento certo. É válido, exatamente, tem um momento certo. E principalmente isso que você falou também, né? É a gente entender também que nós não somos os nossos pensamentos. Às vezes os nossos pensamentos são de experiências que a gente teve. A gente volta para o assunto que nós estávamos antes. Experiências que a gente teve no passado. Que dizem que, diante dessa situação, que ela disse, vamos fazer um podcast, talvez uma experiência sua ruim, já veio e tipo, olha só, aquela vez teve uma experiência ruim. E me travar para eu viver um propósito, entrar e aí, em um projeto que é transformar a minha vida, exatamente. Minha família, né? E aí joga esse pensamento pra ti, mas tu não sabe falar bem e tal. Daí, aí você tem o poder. E aí eu aceito esse pensamento? Ou eu não? Não, cara. Vamos trabalhar nisso. Vamos trabalhar nisso. Vamos se expor, vamos dar uns passos, mesmo que dar passos pequenos fora da zona de conforto ainda é dar passos, entende? Então, e muitas vezes até o problema assim da crença limitante é até quando as pessoas ao teu redor reconhecem que tu tem um talento, que tu consegue fazer e falam assim, não, tu é muito boa nisso, só que tu mesmo tu não se vê não se vê dessa forma. E aí eu acredito que também é mais difícil, porque tu tem um incentivo externo, mas tu mesmo tá tão travado. Justamente parado, aí é o teu conjunto de crenças de quem você é, como você se vê. As pessoas te veem como uma pessoa, nossa, mas tu tem tanta facilidade, tem tanto super talento. extrovertida. Como é que tu... Só que tu não se vê dessa forma, gente, então você precisa se ver, começar a mudar a forma que você se vê. Engraçado isso, né? E uma coisa que eu acho interessante de trazer sobre isso é que tem alguns estudos que já mostraram que as coisas negativas na nossa vida, elas têm um impacto 7 vezes maior do que as coisas positivas. Então, tudo crenças negativas, coisas ruins que aconteceram. A gente vai lembrar, se 1000 pessoas elogiam, a gente vai lembrar da uma pessoa que criticou, porque isso é mais forte para todo mundo. Então, o que isso quer dizer? Que exige um esforço. Sim. Porque é um esforço 7 vezes maior para tu sair desse lugar onde tu tá. Isso é provado cientificamente. Olha só. Então nós precisamos nos esforçar. É assim que funciona para todo mundo. E é um processo, né? Até tu ver quais notícias que mais ficam gravadas na nossa mente quando a gente vê nas redes sociais. E uma notícia ruim. Não, a gente todo dia a gente às vezes é exposto a estímulos negativos. Como é que a nossa mente já não vai pensar às vezes em coisas negativas, né? Algo que uma vez eu ouvi, achei bem interessante cara, no jornal a gente vê às vezes uma notícia lá, empresa fechou e tal e acabou demitindo 37 funcionários. Você já viu alguma notícia dizendo assim, empreendedor começa um pequeno negócio, esse negócio prosperou e hoje ela emprega mais de 1.200 pessoas. Já viu uma notícia assim no jornal? Não vai. Aí, a todo momento, a gente está sendo exposto a estímulos negativos. Aí, às vezes, é o governo que a coisa não vai boa. Aí, às vezes, é o colega que já está acostumado a ser uma pessoa mais reclamona. Aí, tipo, tá ruim. Então, a tua mente, você precisa começar a blindar ela e cuidar para que o ambiente ao teu redor e as coisas não te puxem para baixo, mas te puxem para cima. E isso que você falou é interessante. As pessoas, às vezes, veem o potencial, mas a gente não vê mesmo. Então, se alguém tá vendo potencial em mim, talvez tenha alguma coisa que eu não esteja vendo. E aí, eu acho que eu tenho potencial também. E aí, a nossa, de novo, esperança. Cara, primeiro eu sou um vitorioso. Eu sou uma pessoa confiante, eu sou uma pessoa ousada. Você começar a trazer isso pra ti. Mas eu não sinto nada, eu tô repetindo e parece que não tem efeito já Ok, é normal, mas continue. Continue. Bom. Finja ou treine até se tornar. E é assim, cara. Eu falando de mim, é assim. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso. E eu ia repetindo, porque a ciência do comportamento humano diz que funciona. Tem gente que só acredita em ciência, né? Então, a ciência disse, então eu vou fazer. E aquilo foi aumentando. Eu fui repetindo mesmo sem vontade. Daqui a pouco, agora eu já tô um pouco mais de vontade. Tô começando a acreditar nisso que eu tô falando. Tô começando a acreditar. Comecei a acreditar e se tornou natural, entende? Perfeito. E aí a nossa autoestima, a forma que a gente se vê, melhora. Olha só, eu consigo fazer as coisas e tal. E aí a partir daí as coisas começam a mudar, né? Resultados, tudo que você quer na vida, né? Mas começa sempre por dentro. E esforço, né? Mas continua. Vale a pena, gente. Vale a pena você mudar suas crenças. E é possível. Digamos, algumas coisas vão acontecer rápida, outras talvez vão demorar um pouco mais, porque o processo foi um pouco mais longo, né? Mas persista, continue e lembre que é uma jornada.
Toda mudança gera um desconforto, né? Mas vale a pena. Vale muito a pena. Quando é voltada para aquilo que tu deseja viver, né? Teus objetivos, vale a pena. Vale a pena. Uma hora vai doer no processo. Mas depois, cara, é uma liberdade, assim, né? Ame, justamente, eu falo muito, ame o processo, realmente. Eu estou me destravando. E outra coisa, gente, que eu aprendi também que é muito bom, celebre as pequenas conquistas, Isso é muito os importante. pequenos passos. Porque quando a gente celebra, o nosso cérebro já libera um pouco de dopamina, de alegria, de serotonina. Olha só, isso foi prazeroso. Tudo que a gente celebra, nosso cérebro entende que é importante pra gente. Então, não tinha dificuldade, por exemplo, em gravar vídeos. Aí eu fui lá e gravei um story. Nossa, depois de 4 meses tentando, eu procrastinando, não vou deixar. Gravei, não ficou tão legal. Tudo bem, mas foi a primeira. Gravei lá, gravei um story. Cara, consegui. Uau, aprenda a celebrar isso, celebra. Uau, aí teu cérebro, olha, ele achou legal. Aí daqui a pouco tu vai se sentir aí um pouquinho mais motivado a fazer uma coisa melhor. E assim vai, tá? Entende? Celebre os pequenos passos. Às vezes a gente quer só celebrar quando tiver um grande resultado, quando tiver uma grande conquista. Mas celebre os pequenos resultados. Isso é o que gera motivação para que você continue. Eu e a Rebeca, a gente saiu jantar comemorar quando a gente ganhou, quando a gente bateu 400 seguidores no Instagram. Tipo, 400 seguidores. Nada, cara, né? É ótimo. A gente, cara, 400 pessoas que estão nos ouvindo. Exato. Tem interesse no nosso podcast. E é uma forma de a gente honrar também quem nos segue, né? Celebrando a vida delas. A gente tem 400 seguidores. Um dia vai ser 500. Um dia vai ser 1000, sabe? Então, isso nos motiva a realmente continuar e alcançar cada vez mais, né? E aí também entra... 400 seguidores é pouco. Quem disse que é pouco? Pensa uma sala com 400 pessoas, né? Exatamente. 400 pessoas dá, às vezes, de repente, uma igreja. Quase na nossa igreja ali, né? Quase um domingo, não, 400 pessoas, cara. Que pararam para ouvir vocês, para ouvir os convidados de vocês aqui. Entende? Então é justamente isso. Às vezes a pessoa, foi só 400, deixa passar. Ok. Então não é importante para ti? Então, para que eu vou gastar, vou liberar energia para que tu continue esse processo? Não vou. E aí entra também a comparação. Eu acho que é 400 porque é pouco, porque eu conheço outros canais de podcast que tem milhares. Então aquela coisa, a perspectiva, mudar a perspectiva. Exatamente. Né? E isso, por exemplo, foi exatamente o que tu acabou de fazer. Tomou consciência. 400. Pior, né? Baseado em quê? Quantas pessoas me ouvindo? Baseado em quê? Entende? Da forma como a gente enxerga aquilo, né? Exatamente. Isso é científico também, tô falando, eu trago sempre pra minha área, né, que é a psicologia. Mesmo. Psicologia é maravilhoso. Blá, blá. Por exemplo, na mudança de hábitos, uma ferramenta muito importante para mudança de hábitos é justamente isso que tu trouxe, como celebrar as pequenas conquistas, a gente chama de reforço positivo. Então, tu foi até tal meta que tu tinha estabelecido, tu se reforça de alguma forma ali, que tu comemora, tu celebra, porque isso gera motivação. E isso sustenta uma mudança de hábitos. É científico também. Exatamente. Né? Você ser grato pelo aquilo que você tem, aprender a gratidão. Outro ponto que, até falando da minha jornada que eu descobri, né? Muitas pessoas também acham isso, né? Que eu só vou ser feliz quando eu alcançar determinado resultado. Até que eu li um livro chamado Jeito Harvard de Ser Feliz. Olha só. É maravilhoso. Eu já ouvi falar desse livro. Esse livro foi um dos melhores, assim, pra mim. Quem que é o autor? Shaw Actor. Assim. Ele justamente mostra por pesquisas e tal. Só para resumindo, ele era um professor de Harvard, daí ele viu que muita gente estava empolgada que ia para Harvard e tal, etc. E outros, tipo, eu não tô mais ou menos, não é tão legal assim, tá? E ele viu que aqueles que celebravam estavam felizes ali, tinham notas melhores, outros não. Aí, resumindo o livro, o que ele fala, né? A maioria acha que quando eu tiver o carro, quando eu tiver o resultado financeiro que eu quero, quando eu tiver os amigos que eu penso que eu tenho, aí eu vou ser feliz. Não. É porque primeiro você é feliz, e porque você é feliz, você alcança o sucesso. Uau. Depois que eu entendi isso, então eu vou ter que aprender a ser mais feliz, vou ter que aprender a ser grata, a agradecer pelo que eu tenho, a sorrir mais. Até porque se a gente depender dessas coisas materiais, a gente nunca tá satisfeito. Eu vou Sempre cansar tem mais pra alcançar. Eu vou cansar o carro, e aí depois eu vou ficar, não,
Não era eu isso. sei o carro, o que, que eu Quando faço? tiver um outro ainda. Tá, mas não era só quando tu tivesse o carro. Então a gente tá Exatamente. sempre... Tá sempre... Então eu tenho que estar bem solidificada. Eu sou feliz. E o que Exatamente. vier vai complementar, vai me facilitar a vida. É de novo aquela mudança por dentro, né? Sempre Tudo volta pra mudança interna. Aham, e eu sou feliz, mas por que que tá feliz? Não, eu sou feliz porque tenho pessoas que gostam de mim. Aí entra a tua consciência de gratidão, né? Sou feliz porque eu tenho pessoas que gostam de mim, porque eu tenho bons amigos, porque aí entra aspectos mais básicos, porque eu tenho uma casa onde morar, porque eu tenho a minha família, porque eu não tenho nenhuma doença, não tenho uma dificuldade física. Aí você começa a ter um sentimento de gratidão, a ter a felicidade genuína, é isso, entendeu? Tu olhar e ver que, cara, olha só quanta coisa eu já tenho. Olha quanta coisa eu já tenho, que maravilha que é a minha vida. E aí, agora que eu sou feliz, agora que eu tô satisfeito, aí então agora eu vou começar a andar na direção das coisas que eu ainda não alcancei, entende? Então o livro ele fala muito sobre isso, assim, é incrível, é incrível. Esse livro eu recomendo, O Jeito Harvard de Ser Feliz, não é muito... Foi até um livro que eu li lá por causa da formação que a gente fez, né? Não é muito falado, mas, nossa, pra mim abriu a mente, tá quase todo rabiscado de pontos. E aí é muito disso, né? E até essa questão que tu falou do ser feliz, assim, entra também até um pouco da autorresponsabilidade no quesito, assim, que, eu não tenho controle sobre as coisas que talvez me acontecem, né? Uhum. Mas eu tenho controle sobre a forma que eu vou reagir, né? A Sim. forma que eu vou reagir às coisas que me acontecem. Então, aquela coisa, talvez eu possa não me sentir feliz porque muita coisa aconteceu comigo. Me fizeram isso, Me fizeram aconteceu isso, muita coisa. não tive o lar que eu queria, Então, meus pais não... muitas pessoas podem ter essa dificuldade de tomar essa consciência, de ser grato por aquilo que elas têm e tal, Uhum. porque elas estão toda hora achando um culpado pra isso, né? Então entra também essa autorresponsabilidade, Uhum. né? Isso mudou pra mim quando eu entendi que 10% é o que acontece, 90% é o que eu faço com aquilo que me acontece. 10% que acontece. Não tive um lar desestruturado, dificuldade e tal. Ok, a gente entende. Ame também o seu passado. As pessoas dão o que elas podem também, né? Mas agora o que eu vou fazer com isso? Cara, eu vou buscar crescer. Não é... Ou às vezes situações da vida normal, né? Pô, bati o carro e tal, etc e tal. Aí a pessoa já, bati o carro, mas que droga, essas coisas sempre acontecem comigo, não sei o quê. Daí já chega no trabalho, chega no trabalho e já briga com todo mundo. Eu só bati o carro. Bati o carro. Ok, mas eu tenho um carro. Olha que maravilha que eu tenho um carro. Então, você começar a mudar essa mentalidade, né? Justamente que é possível, nós sim, não somos vítimas, as pessoas nos feriram, nós podemos escolher, né? Nós podemos mudar a nossa realidade e é ter esse entendimento, né? A gente tem sempre duas escolhas, ou você é uma vítima sofredora, ou você é um herói aprendiz. Isso o Paulo fala muito, né? Mudou muito. Não, eu vou escolher mudar a minha vida. É minha responsabilidade mudar a minha vida, independente do que aconteça ou não. Então, Herói aprendiz. Herói aprendiz. Forte. Jade, pra ti, hoje, o que é sucesso? Qual a tua definição de sucesso? Sucesso seria, eu acredito que não ter problemas, e problemas diferentes de dificuldades, não ter grandes problemas, por coisas que se repetem, né? E conquistar os objetivos que a pessoa tem. Então, ter os objetivos que você tem e ter principalmente paz de espírito. Paz de espírito. Independente do que esteja acontecendo, eu tenho tranquilidade. As coisas estão caos, mas, cara, eu sei quem eu sou, eu sei em quem eu creio também, né? Sei que uma esperança é eterna, mas eu tenho paz, independente das situações e dificuldades. Ok, tudo bem, vai passar. Muito Tudo bom. vai passar. Muito bom. Jade, e se tu puder deixar um conselho para os nossos ouvintes, da vida deles em geral? O conselho que eu deixo é, não importa o que você esteja passando, onde você está, ou o passado que você teve, é possível sim viver uma vida plena, abundante e alegre e feliz aqui na Terra também. Se você tem uma esperança futura, maravilha. Se você não tem, busque ter essa esperança. Nós cremos, né, em Jesus, mas é possível sim você viver uma vida abundante, estar disponível. E você tem dentro de você a capacidade para chegar nesse lugar.
Se você não acha que não tem, primeiro isso é uma mentira. Nós temos o potencial, Deus colocou dentro de nós essa capacidade, né? Então acredite que o que você esteja vivendo talvez seja muitas vezes só um momento, né? Você não é definido por isso. E ok, Jade, eu entendi, mas eu não consigo sozinho. Tá tudo bem, busque ajuda. Busque ajuda. Hoje nós temos profissionais da psicologia, da terapia, um coach como eu, né? Que vai lhe ajudar também a conquistar seus objetivos, mas busque ajuda. Busque ajuda, que é possível sim ser feliz, alegre. Perfeito. É possível ter uma vida extraordinária. Né? Exatamente. Não uma vida medíocre, na média, mediana. Exatamente, Não é possível ter uma vida extraordinária. Uhum. Então, uau. Que conversa profunda, né? Muito obrigada, Jade, Eu que agradeço. por Uma teu honra tempo, né, disponibilizado pra Uhum. gente, pros nossos ouvintes. Muito obrigada mesmo. E com certeza, né, esse bate-papo, essa conversa acrescentou de alguma forma na sua vida. Então, compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa conversa, com quem precisa remodelar, né, reformar, né, algumas crenças, né? Isso aí. Então, muito obrigada e até o próximo.